Bom dia a todos, graça e paz, um ótimo dia aí a todos os irmãos, a todos os filhos eleitos, todos do canal sejam bem-vindos, tenham meu abraço em Cristo e que vocês sejam cheios do Espírito Santo e que o Espírito Santo possa nos guiar, possa nos conduzir todos os dias de nossas vidas, quando assim nós se levantarmos da nossa cama. Amém, meus irmãos? Aos novos inscritos, muito obrigado pela participação, pela inscrição. Compartilhe o vídeo e vamos crescer aí no entendimento da graça que foi dada a nós, ao povo de Deus, ao povo gentil. E nós, o povo gentil, tivemos o prazer de hoje estarmos aprendendo sobre o verdadeiro evangelho genuíno da graça de Deus, coisas que muitas das vezes no sistema religioso a gente não o aprendemos dessa forma, mas pela graça e pela rica misericórdia do bom Deus nós estamos desfrutando e aprendendo de tudo desse reino maravilhoso que foi estabelecido depois do ano 70 para cá. E nós hoje, os gentios, filhos de Deus, os eleitos, estamos vivendo por fé o reino já estabelecido nesse mundo. Quando o reino estabeleceu e agora por fé nós podemos viver a Nova Jerusalém, tá bom, meus irmãos? Então hoje eu vou estar trazendo aqui uma referência lá do livro de Romanos, um livro bem aplausível do nosso irmão Paulo, um homem muito inspirado, guiado por Deus, né? Jesus Cristo, ele falou: eu tenho que ir, se eu não for ele não vem. Mas se eu for, eu vou enviar aquele que de mim vai testificar toda a verdade. Vai falar do que vê e ouvir. Meus irmãos, isso é importante nós estar relatando no canal. Essa passagem que se encontra lá no livro de João, capítulo 16. Quando Jesus fala essas palavras. Que ele ia enviar alguém que dele ia testificar toda a verdade. Não ia falar de si mesmo, mas ia falar do que vê e ouviu. E em Atos, capítulo, se eu não me engano, 22, capítulo 12, versículo 12, 14 ali, vai mostrar quem que é essa pessoa que Jesus escolheu para ouvires e anunciar a nós na verdade do Cristo, na verdade do Espírito Santo de Deus ativo em nós. Então Ananias olha para Saulo e fala: Saulo, foi você que Deus designou para subires e ouvires da sua boca palavras de Deus. Então, quem é que guia o povo na verdade de Deus, o povo gentil? Foi o próprio apóstolo Paulo. Foi esse que Deus designou. Esse daí ele ia sofrer muito por amor ao evangelho da graça de Deus. Ele tinha muito que sofrer. E olha, vou falar para vocês, meus irmãos, o nosso amado irmão Paulo, ele se dedicou ao máximo, ele deu-se a si por amor ao evangelho de Cristo, e esse o ressuscitado no céu, e ele guiou nós nas verdades do amor e da graça de Deus. E hoje, nós por fé, nós temos a oportunidade de estar aqui, anunciando também um pouquinho do conhecimento que a gente vai conhecendo em graça, porque nós aprendemos em graça todos os dias, nós crescemos há mês, há anos e anos, e a gente tem muito mais que evoluir, que aprender. A gente nunca sabe nada. Eu nunca sei nada, porque sempre aparecem irmãos e me ensina cada vez mais. Então eu agradeço a todos os irmãos que pregam graça, que se esforçam pelos seus entendimentos, aprender a escrita ali, respeitando a passagem no contexto certo, e procura trazer ensinamentos sobre a graça de Deus, a graça genuína. Hoje o que nós estamos precisando ouvir é evangelho genuíno, evangelho da graça de Deus. Não palavras que os meus ouvidos querem ouvir, mas palavras que o próprio Paulo conduziu para o povo daquela época, para eles absorver de Deus a melhor fragrância, o melhor amor. E hoje é o que nós também estamos querendo absorver, a fragrância de Deus. Tá bom, meus irmãos? Vamos estar lendo ali o livro de Romanos, no capítulo 15, versículo 8. Vai estar escrito assim, ó: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, por causa da verdade de Deus,
para que se confirmasse as promessas feitas aos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus pela sua misericórdia, como está escrito: portanto eu te louvarei entre os gentios e cantarei o teu nome. E outra vez diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E outra vez: louvai ao Senhor todos os gentios e celebrai-o todos os povos. E outra vez Isaías diz: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger o gentil, os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. E eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta do gentio, santificada pelo Espírito Santo, de sorte que tenho glória em Jesus Cristo nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavras e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém ao derredores até o Lírico tenho pregado o Evangelho de Cristo, e desde maneira me esforcei para anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre o fundamento alheio, antes, como está escrito: aqueles a quem não foi anunciado ouvirão, e os que não ouviram o entenderão. Amém, meus irmãos? Isso aqui é maravilhoso. Palavra de mensagem de fé. Meus irmãos, Jesus de Nazaré, o Galileu, ele era ministro da circuncisão, ele era ministro da lei judaica, ele era um dos cumpridores da lei judaica. Ele veio para cumprir a lei, para pôr fim à lei. Na morte ele colocou fim à lei. Ele resgatou os judeus, ele remiu os judeus que viviam em pecados de transgressão, porque eles transgrediam a lei. E para o outro lado do muro, o que aconteceu? Houve a reconciliação. Cristo nos reconciliou para consigo mesmo. E ali ele traz o quê? Ele envia um homem a pregar para esse povo, para nós, o povo gentil, para o povo da graça de Deus. E quem é que foi enviado? E quem é que se esforçava ao máximo a trazer as mensagens da graça de Deus? Era o próprio Paulo, meu irmão. O próprio Paulo. Jesus Cristo, ministro da circuncisão. Paulo foi enviado por Cristo já no céu a trazer evangelho aos incircuncisos, que era nós, ao povo gentil. E ali traz palavras maravilhosas, traz palavras de fé. E eles, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger o gentil, os gentios esperarão. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Lembra que Jesus falou lá para aquela mulher samaritana, que ela falou: vocês não me buscarão mais no monte, e nem eles mais em Jerusalém, porque o Pai quer verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Na graça de Deus, meus irmãos, o entendimento é pelo poder do Espírito Santo, de reter as coisas de Deus no nosso espírito, e nós tentar agradar a Deus com o nosso espírito e nosso entendimento. Não é mais na carne, não é mais baseado em fundamentos da lei, agora é no fundamento do entendimento. Temos que entender o que Cristo fez, porque Ele foi a nossa esperança, no caso a esperança dele, mas para nós já entendemos que pelos seus feitos na cruz, nós tivemos um amor maravilhoso, um amor incondicional do Pai para com os filhos, para nós, os filhos de Deus, filho eleito. E nós somos livres de qualquer ordenança, de qualquer obrigação.
mas só que nós devemos crescer na graça, no amor, na bondade, como está escrito aqui, né? Vocês, olha, deixa eu ver aqui se eu acho, ó, mas irmão, em parte, ó, eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos cada um aos outros, né? Uns aos outros. Mas, irmão, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez a memória, pela graça que por Deus me foi dada, que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta do gentil. Nós, o povo gentil, nós temos a obrigação de pregar o evangelho da graça, o evangelho da paz, o evangelho da reconciliação. O evangelho que você está perfeito em Cristo, pela bondade do amor do Pai. Nós não podemos trazer o evangelho da circuncisão. Se nós trazer o evangelho da circuncisão e pregar no povo, aplicar no povo, nós vai estar trazendo fermento. Nós vai estar pondo um pouco de fermento na massa, e fermento, um pouquinho de fermento na massa, ela leveda a massa e ela acaba estragando. Deixa os rudimentos lá fora. Povo de Deus, que estão dentro de uma instituição, que estão dentro por detrás de placas, deixe o evangelho da circuncisão lá para trás, deixe o evangelho da circuncisão para antes do ano 70, traga o evangelho da graça de Deus do ano 70 para cá, e prega a virtude, a maravilha do que o Pai nos ensinou através do nosso irmão Paulo. Pedro, um dos pregadores da circuncisão, ele deixou bem claro: segue-se o que foi dado ao nosso irmão Paulo, na qual muitas das vezes é difícil de se entender, mas é ele que tem evangelho dado no céu, é ele que tem evangelho da graça de Deus. Crescei na graça e no conhecimento, porque aqui, meus irmãos, Paulo, ele não tinha só o dever de pregar para o gentil, mas ele também teve o dever de ir levar o evangelho da graça para aqueles que estavam dentro da circuncisão, para aqueles que estavam ministrando a lei judaica. Então, ali Paulo se converteu. Se nós lemos a epístola de Paulo, de Pedro, você vai ver que Pedro se converteu à graça que foi dada ao irmão Paulo, porque Paulo trazia liberdade, a liberdade de Cristo. O povo era sempre o povo da circuncisão era sempre a imagem de figura do que era perfeito. Então o povo cativo em Babilônia, o povo cativo ao Egito, era sempre os escravos, eram os aprisionados, as almas abatidas, presas dentro de dogmas, né? A domínios de homem. Então Deus mandava sempre o libertador. Deus mandou Moisés, libertou o povo lá da terra do Egito. Deus mandou também irmãos, profetas, para libertar o povo da terra de Babilônia. Deus ali estava simbolizando o que na circuncisão, na época da queda do templo. Ali era um rudimento velho, um povo aprisionado. Então Cristo ia vir para nos libertar. E qual foi a libertação de Cristo para conosco? Foi espiritualmente. Hoje, espiritualmente, todos estamos resgatados, todos estamos salvos, todos estamos vivendo uma plena liberdade de Cristo na nossa vida. No espírito, nós temos a liberdade de Deus. Na carne, se você deixar os homens te conduzirem, meu irmão, vai trazer ruína, vai trazer conflito, vai trazer contenda. Porque se misturar o evangelho da circuncisão e aplicar hoje na sua vida, você que tem o evangelho para ser administrado pelo evangelho da graça de Deus, se vir a circuncisão, é um pouco de fermento e vai levedar a massa, vai estragar. Que não deixe isso acontecer, meus irmãos, com nenhum de vocês. Que vocês possam absorver sempre a graça de Deus. Paulo, ele fala: mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, porque pareceu bem a Macedônia e a Caia fazerem uma coleta aos pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isso lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles, porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, deve também ministrar-lhe aos temporais. Olha que maravilha!
O evangelho da circuncisão batia sempre de frente com o evangelho da graça de Deus, com o evangelho de Paulo. Paulo, sendo ministrador da lei antigamente, ele leva a lei como refúgio, como esterco. E ali ele fala, em nada me acrescentou. E ali ele começa a viver o evangelho genuíno que foi dado no céu, um evangelho de liberdade. Mas Paulo, ele tinha o dever de ir pregar também para os seus inimigos, para os seus opositores, para aqueles que iam contra os seus evangelhos, os seus ensinos. Porque não era evangelho de Paulo, meu irmão, era evangelho já de Cristo no céu. Só que o povo estava lá querendo idolatrar Jesus de Nazaré, o Galileu, o terreno, a carne, a imagem. E Paulo, ele vinha com o ensinamento dos altos e fala, já não é mais Jesus na carne, agora é Jesus no Espírito, na sua forma original. Ele administrando tudo pela glória do seu poder, no seu Espírito. Então, Paulo, ele quebrou a fábula judaica. Paulo, ele quebra todo o jugo, todos os preceitos de eles um dia querer levantar Jesus de Nazaré como uma imagem de idolatria, como ídolo, porque já não era mais Jesus de Nazaré na carne. Agora para nós é Jesus o Espírito, uma luz inacessível que ninguém pode ver e habita dentro de cada um de vós. Então Paulo, ele tinha o dever de ir lá pregar também para aqueles temporais, para os mestres que pregavam a lei, né? Para os discípulos de Jesus que pregavam o evangelho da circuncisão. Lembra que está escrito aqui? Jesus, lá no versículo 8 está escrito, digo pois que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Jesus, ele veio ministrando a circuncisão. O que era a circuncisão? Os preceitos da lei. Ele cumpria a lei. Ele fazia zelar pela lei judaica, porque ele veio não para abolir, mas para cumprir. Mas na sua morte teve fim o cumprimento da lei judaica. Já não era mais a lei, agora era por graça. Mas tem uns pactos se cruzando. Para os judeus, eles tinham que continuar em perseverança da lei, porque a lei só teve o seu fim no ano 70, quando o templo caiu. Quando o templo cai, acaba o sacerdote, acaba os levitas, acaba os escribas, acaba os fariseus. Todos os preceitos da lei teve o seu fim no ano 70. Então, os discípulos, eles ainda continuaram pregando a circuncisão, o evangelho da lei, do cumprimento da lei. Mas Paulo, ele trazia o evangelho do céu. Ele falava, se você sendo gentil deixava-se circuncidar, você também é obrigado a guardar toda a lei. Mas o livro de Gálatas fala, se você sendo gentil, você se misturar com alguma coisa da lei, você está se tornando inimigos da cruz de Cristo. Meus irmãos, nós da graça de Deus, nós não cumprimos nada da lei. O livro de Gálatas vai te livrar que você sendo gentil não deva praticar nada da lei judaica, nada da lei de Moisés. Não cumpra nada. Se cumprir tinha que cumprir 613 ordenanças. Então Cristo nos livrou disso. Nós somos livres, né? E os próprios judeus que tinham essa obrigação, do ano 70 para cá, eles tinham que deixar todos esses rudimentos e viver sob a eterna e maravilhosa graça, a misericórdia do nosso bom Deus. Então, meus irmãos, nós temos que estar sempre lendo de Romanos a Hebreus, porque de Romanos a Hebreus foi o último evangelho que foi dado no céu. Foi dado pelo próprio Cristo, e esse já em forma de espírito, na sua forma original, na qual um dia essa carne vai tombar e o meu espírito vai se encontrar com ele face a face, e do jeitinho que ele é, eu serei também. Foi assim que o nosso irmão Paulo pregou na sua época, no seu estado, ele achando que ele ia estar passando pelo tempo do corpo transformado, mas ele morre antes, então seu espírito ainda ficou aprisionado ao sepulcro. Mas no ano 70, Cristo veio, pegou todos os espíritos e arrebatou da sua forma de mortalidade, de mortos para a vida. E ali eles foram arrebatados. O arrebatamento do povo de Deus era que eles estavam num estado de morte, meu irmão. Quando eles morriam, o seu espírito ficava em sonos profundos, esperando o dia do juízo do Senhor, que sucedeu no ano 70. Então, quando Deus vem para julgar o povo e as nações, todos os espíritos ele pegou e levou embora. Esse era o arrebatamento
do povo de Deus, o povo que morreram em Cristo. Esse era o arrebatamento lá. Para nós, meus irmãos, nós já estamos perfeitos, aliançados, casados, nós já estamos estabelecidos no reino, um reino maravilhoso, um reino perfeito e é espiritual. Volto a trazer aqui uma mensagem que foi dada de Jesus de Nazaré no tempo da carne, na qual ele pregou: quando o meu reino chegar, quando ele estabelecer nessa terra, ele não vem com aparência visível, ele é invisível, é espiritual, só vão viver os da fé, e só quem pode viver dessa maneira é nós, o povo da graça de Deus, que por fé vai desfrutando de tudo, da bondade do reino de Deus e aplicando na nossa vida, e por fé nós vai tendo as maravilhas, nós vai vivendo as ricas e bênçãos do nosso bom e misericordioso Deus, que está presente em mim, em você e em cada um da face desse planeta. Ele habita dentro de cada um de nós. No reino de meu Pai há muitas moradas. Olha quantas moradas. Eu sou uma morada, tu é uma morada, seus filhos é uma morada, seus amigos, somos todos morada de Deus. Meus irmãos, o Evangelho da graça de Deus, ele é lindo, ele é maravilhoso. Se nós parar para observar o Evangelho que Paulo nos trouxe do céu, a gente vai crescer numa rica bondade de graça. Aos Romanos do capítulo 16, versículo 25, está escrito: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, e todas as nações para a obediência da fé. Ao único Deus sábio seja dada a glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Olha, meus irmãos, aqui teve segredos eternos escondidos em Deus, mas como ele quis se revelar ao seu povo, então Paulo traz essas revelações. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Que evangelho? O evangelho que Paulo pregava, o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus ao gentil. Então Deus estava sempre confirmando, Deus estava sempre tratando e Deus estava sempre abençoando Paulo, e Paulo ele ganhou multidões do povo gentil no entendimento a Deus, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações. Meus irmãos, a graça de Deus ela foi estabelecida e foi para todos os eleitos, para todos os povos e nações. Hoje todos nós somos um filho de Deus no Espírito. Sei que muitas pessoas vivem como carne desenfreada e acabam vivendo pelo seu bel prazer. Mas que ninguém fale que você no Espírito não é um eleito, que ninguém fale que no Espírito você não é salvo. Que ninguém sabe quem no Espírito é de Deus e quem não é. Então ninguém pode falar, não, você não é de Deus. Ninguém pode falar, meu irmão. Mesmo que eles queiram pregar que tem filhos que não são eleitos, que não são no Espírito, meus irmãos, não tem como afirmar isso para ninguém. Muitos dos que pregam a graça hoje, muitos dos que pregam o evangelho hoje, eram assassinos, eram ladrões e eram os malfeitores, muitos traficantes e muitos enganadores, e muitos eram charlatões, e hoje pregam a graça de Deus e falam que no Espírito são filhos de Deus. Então, meus irmãos, dos filhos eleitos hoje que pregam a graça, desses, pela sociedade, muitos eram exclusos, mas hoje eles se intitularam e acharam e viram que realmente, por fé, ele é um filho eleito espiritual de Deus. Então você, meu irmão, espiritualmente és filho de Deus. Eu vos declaro e afirmo com autoridade no Espírito Santo de Deus, que você que ativar a sua fé e quiser viver inspirado pelo Espírito Santo, você é um eleito de Deus, você é filho de Deus, você não vive da sua carne, você não está morto por causa da sua carne, você está ativo. E é isso que eu quero vos dizer: se nós na carne ativar e a viver do fruto do Espírito Santo, a gente vai viver
vidas felizes, vamos viver vidas agradáveis e participante de tudo do reino, porque você também vai começar a viver o reino por fé, e Deus já habita, já mora, já anda com você, já anda comigo, Ele está presente, nós é filho, Ele é pai, nós estamos no reino perfeito, estabelecido pela rica misericórdia, bondade do nosso bom Deus. Crescei na graça e no conhecimento, pregai o evangelho no céu, o evangelho da graça. É esse evangelho que nós temos que seguir firme, confiante, né? Seguindo retamente, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta do gentio, porque a nossa oferta é a oferta de entendimento, de entender o que Cristo fez por nós. Meus irmãos, graça e paz, um abraço gostoso do seu irmão João Carlos, que vocês sejam todos bem-vindos, que vocês vivam perfeitos, alegres em Cristo e viva desfrutando de tudo do reino, porque nesse reino, se viver por fé, tu vai falar, eu estou perfeito em Cristo. Quando essa carne tombar, meus olhos abrirão espiritualmente e eu verei o Pai do jeitinho que Ele é, eu serei também um espírito com Deus. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, na graça, bondade e paz e a misericórdia do Papai, na minha e na sua vida. Fui.